Olá, pessoal, tudo bem? Nós somos as primas da Bright Strasser e hoje finalizamos a peça do Rei Ricardo II, a tragédia do Rei Ricardo II. Chegamos ao final da peça e com emoção, né, Malu? Bah, com emoção, né? Ele continua com umas falas mais bonitas ainda, né? Se Sim. isso é possível. E é isso. E, Tati, uma primeira observação aqui. Entram a rainha e suas aias, né? Uhum. Essa rainha que eles falam, ele teve duas rainhas, né? Hum. Eu não sei se a primeira mulher dele chegou a ser rainha, mas ele teve duas mulheres, né? Uhum. E a segunda rainha, a Isabel da França, ela era aquela coisa que eles brigavam com os franceses, então sempre eles queriam uma tentativa de fazer a paz. Na Uhum. realidade, esse casamento aqui, ele é um casamento político que não chegou nem a ser consumado, porque ela tinha 6 anos e ele tinha 29 anos. Uhum. Então, ela foi, na realidade, devolvida para a França, até depois ela casou com outra pessoa e tal, e teve uma vida completamente diferente. Mas essa Isabel, né? Uhum. Isabel de França, não chegou, que é, eu acho que é quem eles falam aqui. Tinha a Ana da Boêmia e a Isabel de França. Eles põem uma Uhum. rainha aqui que eu não sei quem é, sabe? Não sei se é uma. A outra não tinha como ser, com 6 anos, não tinha como falar ter Não essas tinha, falas né? todas, né? Não, E então, eu isso acho, aqui. não, eles colocam a da França, porque eles Aham. mandam ela voltar para a França, né? Sim, E exatamente. na história isso acontece, ela é devolvida para a França e tem uma vida, né? Não fica lá Aham. para morrer, né? Sim. Eles foram políticos nisso também, porque eles pegam a criança, né, que agora devia ser uma jovem, mas ainda não tinha consumado o casamento, Uhum. e Sim. devolvem para a França, porque se matam ele, matam ela junto, vai ter briga, né? É, exatamente. Eu ainda não li toda a parte aqui da introdução, porque essa aqui ganha, tá perto em tamanho, perto do Hamlet, porque é uma edição bem gordinha, ó, tá vendo? Ela é bem, Sim. bem grande. E ela tem uma bela de uma introdução. Além das notas, né? Porque tem bastante nota durante a peça, o que faz ficar com mais páginas aqui. Eu não li tudo aqui da introdução, e eu não, nessa parte da rainha eu não vi. Eu vou pesquisar e aí qualquer coisa depois eu deixo ou na edição do vídeo ou nos comentários se eu achar uma informação sobre a rainha. Mas eu acho que eu tendo a concordar com você que eles acabaram representando talvez essa rainha da França, porque é o que acontece aqui nesse ato, o próprio rei Ricardo fala para ela Sim. voltar, né? Para ela voltar para a França, então presume-se que ele estava ficcionando, né? Fazendo uma ficção sobre a tal da rainha aí que na verdade não tinha nem idade, né, para ser rainha. Sim, e é curioso, né, outra coisa, porque ele não teve filhos também, né, então, Não, acabando com ele, se acabava com a descendência dele, né. é isso, Então exato. era um a menos para lutar, né. Uhum, sim. E, Malu, eu não sei se você, mas eu achei essa cena agitada, assim, eu acho que mais do que as outras, né, muito bela, continuando com as falas do rei, mas eu achei que teve até um alívio cômico aqui, com a com o filho do York, né, que é o cara que estava armando, né, Sim. que ele ficou o tempo todo do lado do rei Ricardo, e aí eu achei bom, quando a gente chegar naquela parte a gente comenta, mas eu achei engraçado a parte da correria que acontece. Acho que era para dar uma agitada, depois de tanta poesia tinha que Aham, ter uma circulação ali no no palco, né, para as pessoas não sim. ficarem cansadas. Tinha que ter aquela coisa para ter aquela tensão, né, vai salvar, não vai salvar, vai morrer, não vai morrer, né. Sim, exato. E eu não sei se a Bárbara, eu não li, vou confessar, não li a tradução, eu li só aqui nesse último ato, eu li só no original, e eu não sei Sim. como que ficou a tradução e se a Bárbara, logo na primeira fala da rainha, se ela coloca alguma nota sobre a torre do Júlio César aí. Não, não coloca, ela põe pra infeliz torre que ergueu o Júlio César, mas não põe nenhuma nota.
Ah, então, é porque daí acreditava-se, né, tradição medieval de Londres, que quem tinha construído a Uhum. Torre de Londres era o foi o Júlio César, né, então, e essa, essa menção era feita normalmente, era normalmente feita entre as pessoas, e o Shakespeare em algumas vezes, ou nessa vez aqui, em outras, os outros autores da época também usavam essa referência como Júlio César, o que fez a Torre de Londres, entendeu? E chegaram a descobrir quem fez mesmo ou é tudo é só É, lenda? acho que é só lenda. Aqui eles falam que é uma tradição medieval de que o Júlio César construiu a Torre de Londres, né? Que persistiu até a era do Shakespeare. Mas aí eu acho que, eu não sei se, acho que não, creio que era só Não é uma uma, coisa confirmada. não, Não é uma não é uma coisa, eu acho que era lenda, aham. né? Mas a gente começa com essa fala, né, da rainha. Ela então se encontra com o rei Ricardo, e ele começa a falar que é para ela, ir embora para a França, né, que é aquilo que a gente tinha falado sobre ela voltar para a França. Sim, ele manda ela ir para um mosteiro, eh, É, é ela a fala dela também é bonita, né, e daí eles começam nesse tipo um dueto de amor, assim, né, ele aham, fala pouco, ela fala também. sim, Ele pergunta se o primo dele tirou também o intelecto dele, que pelo jeito uhum, é o diferencial e a coisa valiosa dele, né. uhum, E ela continua, ela chama ele Ricardo, o Ricardo, que quando é o rei, és o rei das feras sim, e se só fossem elas, teria sido um feliz rei dos homens. Boa ex-rainha, vá logo para a França. Pense-me morto e que me dê agora, como em leito de morte, adeus para sempre. Nas longas noites frias junto ao fogo, com velhos bons, ouça deles histórias de tempos dolorosos já passados, e ao dar boa noite, agradecendo, pode narrar-lhes minha triste história, para quem ouvi-la ir deitar-se em prantos, pois além insensível vai ouvir os comoventes tons da sua língua. Bom, é uhum, tudo bonito, dá vontade de ler tudo aqui. Em inglês uhum, deve ser mais lindo ainda, sim, mas ele acaba conseguindo, né, que ela é, que ela vá, né. convencendo, né, Temos o que ela beijo, vá. eles, né, eles dão um beijo, Ah, e é. eu fiquei pensando no Romeu e Julieta aqui, né, porque é Sim. bem, apesar de ser um amor diferente aqui, mas essa fala entre essa troca entre eles é muito bonita, e enfim, ele consegue que ela vá, né. O que eu achei interessante é que ela também tem, uma fala muito bonita, mas eles não são, nenhum deles está desesperado, né. Assim, Não, eles, estão mas é uma resignados, coisa, exatamente. Eu não sei né, se esse era estão o tom da peça que ele queria passar ou se era só, mas é que quando a gente lê Romeu e Julieta, a gente já vê uma coisa mais, quente, né, assim, quente no sentido de, de amor, né, de de amor amor, carnal, assim. isso, e de desespero, né, quando você não consegue estar junto do ser amado, né, então, e aqui eu ve não sei se era, uma forma de mostrar que o rei era, e a rainha eram mais centrados, né, mas enfim, É, estava mas é que, divagando. tipo assim, eram mais velhos, né. É, O então, que leva à tragédia ali em Romeu e Julieta, muito é a mocidade deles, né. Eles são muito sim, jovens, tipo, eles se encontram e logo ficam desesperadamente apaixonados, né. é, Enquanto aqui tu tem um rei e uma rainha que sabem de todas as tramóias que acontece, dessas reviravoltas que acontecem na história e nas sucessões e conhecem mais e no caso ela não, né, uhum, mas aqui na peça acho que sim, é mais velha, né. é, Ele sim sim. é mais velho, era mais velho, mas ela Mas, bom, e ela vai, né, aí vamos pra cena 2, que eu achei um pouquinho engraçada, pela correria aí, que é, sim, no estamos no, na na casa na dos duques casa de do York, York, né. isso, estamos na E aí casa tá deles. o duque de York, a duquesa e entra o não, tá os Fi 2 discutindo, né. Aham. Eles estão contando o que aconteceu, né.
que o Bolingbroke agora é rei, e a duquesa fala: "Ah, o pobre do Ricardo", né. Uhum. Ela, na verdade, acho que ela fica com dó dele, e aí o York, porque o York era aquele cara que no começo estava do lado do Ricardo, depois mudou para o Bolingbroke, né, ele ficou ali Exato, no ele apoiava é, quem fosse, e ele não era ele era um cara justo, assim, não fala que ele fosse um bajulador, assim, né, aham, fala que era um cara justo, assim, não, se agora foi assim, se o como é que diz, o parlamento e o abade lá de Westminster, enfim, a igreja, sancionaram ele como rei, agora eu vou ser fiel a ele, né. isso, exatamente. E ela Só tá que o meio filho dele desesperada. Só que o filho dele, já tá armando uma conspiração contra o rei, né. Exato, ele Tá chega, né, tá no ele grupinho dos como é que diz? O York Júnior, ele tá no grupinho dos rebeldes. ele tá, lembrei do Clube dos 5 lá dos demônios, Malu, ele tá, eu já misturei Isso, aqui, mas ele tá exatamente. Ele tá é, naquele clube, né, que ele eles estão tá, conspirando e tal. Então, assim, isso. é aquela coisa, começa vários se dão mal, assim, até É, enfim, o pai dele descobre que ele tá com um papel, né, com uma coisa, e aí ele fala: "Deixa eu ver o que tá escrito aí", o filho dele não quer deixar de jeito nenhum. O pai, né, na força ali consegue, uhum. descobre o tal do bilhete, do lenço, né, que ele tá carregando com a escrita e fala e lê que é um plano para matar o rei agora, o rei Henrique, né, quarto. E aí ele Sim. fica desesperado e sai correndo para ir contar para o rei sobre esse plano para matá-lo. E aí o filho sai correndo atrás também, e a mãe fala: "Não, eu sempre corri, meu cavalo vai mais rápido que o Que o do seu dele pai, eu vou lá", do seu pai não, mas do que o do marido, e fala: "Eu vou também", e vai todo mundo vai atrás do rei, né, para falar com ele. A mãe dá o conselho para o filho, importante isso, né, mamães dando conselhos para os filhos, né, ele fala: "Vai não, você e se arrepende com o rei antes que seu pai chegue para você não ter problema", entendeu. Ou seja, ela falou: "Você não fez", sim, né, ela não está do lado dele, mas ela também não quer que o filho dela seja não. castigado, né. E ela fala, o marido dela é a favor de que o guri seja castigado, né, que É, seja, no caso, vai ser morto, e ela diz: "Não, tu não podes, não tem o direito de me tirar ele é o meu único filho, tu é, não tens direito de me tirar o título de mãe". Ai, guria, sim, essa aí me deu, como eu tenho filho único também, me deu aquela coisa, assim, né. é, Pô, o cara tá sendo muito cruel, né. Primeiro, tá, pô, o próprio filho dele, né, e sim, depois a mulher deixar de ser mãe, né, porque ela fala ali: "Agora eu não posso mais ter filhos e tal, e é. se ele se vai, eu não sou mais mãe, né". Sim. É Ah, bonito, eu gostei, assim, dessa parte, mas eu achei que talvez ali também na peça fica um pouco engraçado pelo como ocorrem as uhum. coisas, né, porque, aí sai todo mundo correndo, aquela correria, felizmente a tragédia só ocorre com o rei, não ocorre com o Aumerle aqui, então a nossa duquesa O continua York com o filho Júnior, dela, o York Júnior continua lá, para fazer tramas no futuro, se ele quiser, mas aí exato. chegam eles, né, para o rei, aí tá lá, bate lá quem é, né, daí chega primeiro, o Aumerle e vai falar que ele fez coisa errada, que não sei o quê, e se o rei o perdoa, mas ele não fala o que é, né, ele só fala que ele Sim, veio pedir o perdão do rei. É ele quer o esperto isso. perdão, claro, que quando chegar o pai dele vai contar direto o que é, e daí vai querer, daí acabou pra ele, né. É, Ele foi isso. bem esperto, seguiu, por isso que eu digo, minha gente, mais um exemplo, sigam os conselhos da sua mãe. Essa mãe que salvou a vida do Ouçam menino as aqui. mães, ouçam as mães de vocês. Sim. Então, essa cena toda é dessa discussão, eu achei mais engraçada que primeiro chega o Almerle, pede, né, o perdão sem falar, depois chega o pai, fala o que aconteceu, aí eles estão discutindo, aí chega a mãe, bate na porta, mais engraçado que todo mundo bate na porta do rei, né, fico imaginando, tá todo
É tão fácil alcançar. E é mais legal que ele entra e diz: tranca aí a porta, que a gente falar uma coisa antes que. Sim. Não, olha, que né? Nada como como tá a tua vida em jogo para tu fazer as coisas rápido. Sim, e essa cena, assim, acho que dá uma agitada antes do final da peça, né? Porque daí, no final, o Henrique ele fala que tá tudo bem, né? Não vai matar que ele perdoa o rapaz. Que eu não sei se ele põe algum. Não. Ah, não, ele fala, eu perdoo, né? Eu o perdoo. É. E Deus que o faça a mim. Como é que tá isso em inglês, Tati? Ele fala, I pardon him as God shall pardon me. É a mesma coisa. Isso, né? Isso, É muito melhor em inglês. E eles falavam nessa época pardon, né? Sim. E, bom, essa pausa aí de correria pra gente ir pra cena 4. Quem tá mais feliz nesse final é a Duquesa, né? A Duquesa tá feliz, ela ficou feliz. Júnior. Sim. E a cena 4 é bem pequenininha, né? É uma cena pequenininha e meio que para explicar a última cena, né? Que o Ricardo, eu já vou falar, vai morrer. Né? E eu não entendi direito qual é a trama aqui, porque dessa cena 4 aqui. É o Exton. O que eu acho que é o Exton e os criados. Ele fala assim, ó, não repararam no que disse o rei, tá? Tô falando em português aqui, depois tu me corrige. Amigo algum me livra deste medo. Não foi assim? Aí o criado disse sim, nessas mesmas palavras. Amigo algum, disse ele 2 vezes, e repetiu 2 vezes. Não foi isso? Foi. E ao dizê-lo me olhou como pedindo, como dizendo, quisera eu que fosses quem me livra desse terror no peito. Ou seja, o rei em Pomfret, para onde eu sigo, amigo seu, o livro do inimigo. Então, eu acho que ele meio que diz para os amigos, olha, eu estou ralado e nenhum de vocês vai me salvar, então salvem-se a vocês, né? Então, eu fiquei na dúvida porque eu não entendi se aqui foi o pedido do rei para matarem o rei Ricardo, porque em Pomfret, na verdade, o Henrique falou para mudar, ele mudou de ideia lá, acho que no final do ato 4, não sei se a gente comentou no outro vídeo. Ele tirou o rei ele falou, não é mais para a torre. E eu quero que vocês levem ele para Pomfret, que é um outro castelo. Então, a minha interpretação foi que esse rei que eles se referem ainda é o Ricardo. Que é amigo dele, eu estava achando que assim, é o Henrique que resolveu pedir, não às abertas, que matasse o rei Ricardo, entendeu? Assim, ele não quis falar claramente, e também eu acho, depois eu fiquei pensando que se foi isso, eu nem li aqui aqui ele só fala que diz que essa cena breve é o groundwork para o assassinato do rei Ricardo na cena 5, né? Então, realmente, porque faz muito mais sentido isso. Porque aí, essa dor que o rei sente é que ele diz, enquanto não morrer o outro, eu vou estar sempre angustiado, assim. Ele fala que é para sugerir o envolvimento do Henrique na morte do protagonista, do rei Ricardo. Então, eu acho que é o seguinte, para não ficar às claras que, primeiro, né, que um rei ia matar o outro, porque isso era meio um rei, né? O rei novo ia matar o rei antigo que abdicou. Como é que é? O regicídio? Regicídio, tem uma... Porque era uma coisa delicada, né? Se tratando de apresentar essa peça para a rainha da Inglaterra. Então, eu acho que ele foi uma opção de deixar assim, meio que vamos deixar você que interprete do jeito que você quiser. Uma cena que não faz muito sentido, mas aí, para quem prestar atenção, ou sei lá, quem lê as notas aqui direitinho, vai entender que era talvez isso que ele queria dizer. E, ou seja, falando que quem, na verdade, queria a morte do rei Ricardo era o rei Henrique, né, para ficar mais tranquilo lá no trono dele. Foi o que eu entendi. Sim. Daí eu pensei, talvez... Não, faz muito mais sentido. O que eu pensei não faz sentido nenhum. Talvez fosse interessante que isso aí não fosse dito às claras na hora de encená-la para a rainha, né?
Essa parte, então, é uma ceninha curta, mas genial, porque daí salva ele da rainha ficar achando que ele quer botar um regicídio feio aí aqui no Pois meio. é, então, imagina, é feio, né? Não Ele dava para planta a fazer isso. semente, ele planta a semente da dúvida aqui. Uhum, Perfeito, Tati. Tu vê como a gente lê em dois é melhor, né? sim. Isso é maravilhoso, isso é muito melhor. Eu estava Uma, pensando, mas por que que não faz uma coisa mais clara, né? Aí depois eu pensei, mas mais clara não pode, né? Se tirou o ato de que o cara foi deposto, porque não podia aparecer, imagina isso aqui é, falando, né? Colocando as claras, assim, a intenção não, de tá matar, né? certíssimo, Né. certíssimo. E, bom, a gente tem então a morte, né, do rei, cadê? A gente vai pra cena, cadê? Perdi Ah, meu a cena 5 é muito boa, isso, né? é muito boa. Olha, eu venho estudando como comparar esta prisão onde eu vivo com o mundo. Porém, por ser um mundo populoso e aqui de criatura ser só eu, não posso. Porém, hei de consegui-lo. Faço da mente a fêmea de minha alma. A alma, o pai, e os dois hão de criar. Da ausência aqui, ó, que ela faz uma nota de rodapé que faz muito sentido. A ausência do artigo definido, que expressa gênero em inglês, ajuda a compreensão. A comparação, quer dizer. Então, assim, em português é mais difícil, porque a gente tem Uhum, sim, essa ausência de gênero. sim, A gente não transparece tanto numa cena, na tradução em português, né? uhum, Aí, ó. E eles falam muito aqui da palavra, né? fala. Eles se referem sempre nas falas dele tem uma coisa, o que a palavra leva, o que a gente conquista com a palavra, né? E Uhum, aí ele fala agora de lutar contra as palavras, ó. Os de coisas divinas, ó, os melhores. Não. Com este populando meu mundinho, né, com a variedade desse mundo, pois pensamento não para. Os melhores, os de coisas divinas, são mesclados, com escrúpulos que fazem a palavra lutar contra a palavra. Aqui, ó, ela faz aquela tradução, o, que o cara aquele do curso falou, ó, ele para manter o verso, ela fala cos escrúpulos, sabe? Ela não fala uhum, com os escrúpulos. Fica sim, apóstrofe escrúpulos, que uhum, fazem a palavra lutar contra a palavra. Como venham a mim crianças, mas é mais difícil atingir o céu que um camelo passar por uma agulha. sim, Né? Então, assim, ó, é muito bonito, tá? Não vou ler tudo aqui, né? aham, sim, Mas ali, ó, na página 292, não tem como não ler, né? Que aí vem uhum, aquela fala bonita dele, né? é, Gastei meu tempo e hoje o tempo me gasta. O tempo fez de mim o seu relógio. Né? uhum, sim, Antes de falar isso, ele fala: ó, mantenha o ritmo. Amarga é a música quando o andamento e a proporção se quebram. Assim é a música da nossa vida, né? Então, uhum, assim, quando a música tá bonita, sim, né, tem que manter o ritmo, senão a música vai ficar feia. vai ficar E assim feia. como na vida, né? Uhum, É muito bonito, né? O cara, é, assim, sabia, sabia. sim, com E esse certeza. final, essas falas do Ricardo, sensacionais, né? Uhum. A gente daí entram quem que entra aqui? O groom, que é um O keeper lá do carcereiro, o carcereiro, né, ela coloca como carcereiro ali. aí eles conversam ali, Uhum. o rei Ricardo até a sua morte continua poético, né. É, Aí entra é que aqui tem o groom e tem o keeper, aí tem o keeper to King Richard with a dish, que é ele que entra com um prato, né, pro rei Ricardo. entra aqui ele põe alguém entra com carne, trazendo carne para Ricardo. Daí é o Isso. carcereiro e o outro é o cavalariço, né? Ah, então tá. Então aqui tem o keeper e o A groom. tradução, a Isso, tradução aqui é o keeper deve eu acho que é o carcereiro, né, que é o que entra com um aham, prato para o Ricardo. sim. Aqui não sei falar em carne, entra alguém trazendo carne para Ricardo. Aqui no original tá alguém trazendo um prato, de carne, então dá na mesma. Ah, mesma coisa. Daí então, Sim, aí começa, ó, "Calada a alma o coração diz tudo", frases bonitas, um fala para o outro. sim. Ma
aí no final, quando tá chegando perto da morte, né? Que foi? Uhum. Por que me assalta assim a morte? A tua mão dá-me a arma mortal. Vai ocupar o teu quarto no inferno. E Sim. aí aqui o Exton golpeia ele e derruba ele. Aí eles morrem falando, né? Isso que é legal do Morre. teatro, assim, né? Sim. Acontece isso também muito nas novelas, né? Aham. Shakespeare, como é que é, copiou do Manuel Carlos. Sim. Essa mão vai queimar no fogo eterno, que ousa me atingir. Sua mão, Exton, manchou com sangue o rei e a sua terra. Sobe, alma minha, bem alto has de viver, quando a carne cair para morrer. Isso. Aí o Exton fala, né? Uhum. Eu em seu sangue real tinha bravura, ambos matei. Fosse minha Uhum. ação pura. O demônio que antes me aplaudia, agora diz que o inferno é o que aprecia. O rei morto ao rei vivo eu vou levar, deixando o resto aqui para enterrar. Então tá, né? Sim. É. Morreu! Morreu. E depois a gente vai então já pra próxima. É a última cena ou tá na mesma? Não, é a última cena, né? É, agora a cena É 6 é a última. a última cena já com o Bolingbroke nomeado como rei Henrique. E aí chegam as notícias de que o rei Ricardo morreu. E aí já começaram os rebeldes, né, a agir, né? Sim. No início da cena, Bolingbroke fala pro York, né? Aham. Tio York, as notícias mais recentes é que rebeldes com fogo destruíram a nossa Cicester, Uhum. né? Em Gloucestershire. Mas vencidos ou mortos não sabemos. Então já começa alguns a se rebelarem Sim. contra a morte matada ali do É, Ricardo. já vai rolar o que a gente já viu ali, que quem que estava prevendo as lutas, né, entre os. Lá no início do ato, né? Acho que Não, eu acho que foi no início do outro ato, do né? ato Do ato 4, 4. sim. Aqui, onde é que tá a fala que ele prevê ali? Que ele até fala, né? Eu profetizo. Carlyle É, que faz essa fala, que ele aham, profetiza, né? sim, Então aqui tá acontecendo o que ele profetizou, né? exato, sim. E, Galera, e todo mundo próximas acabando. tretas vocês acompanham nas próximas peças históricas. Eu vou fazer a propaganda do nosso carimbo aqui, ó, Malu. Ah, ficou muito bom esse carimbo. Agora eu quero carimbar tudo. Eu tenho. Então eu tinha umas coisas para falar aqui que eu anotei lá do inglesinho e a gente comentou no outro vídeo, que é impossível você não ficar animado quando você escuta o inglesinho falar de Shakespeare, né, das peças e tal. Exato, exato. E aí É verdade. ele, segundo o inglesinho, o Shakespeare normalmente era o próprio Shakespeare que fazia o papel do Ricardo nessa peça. Ah, interessante. E aí ele fala, né, dessa questão lírica da peça, de ser muito bem escrita, das peças em paralelo que ele estava escrevendo praticamente todas ali no mesmo tempo. E aí já fica aqui também uma sugestão, porque a gente já leu então o Ricardo II, que é essa daqui, Romeu e Julieta, Sonho de uma Noite de Verão, e a gente ainda não leu o Love, Labour's Lost, que também era uma peça que ele estava escrevendo nessa Ah, época, né, então a gente pode, começar com lá. Perfeito, né, perfeito, Tati. Tá, aproveitando o já começamos time. a delinear. Tá, a gente tem que colocar agora, vai ser Black Friday agora, né? Vai ser, e vamos ver se o pessoal compra o box ou se reeditam o box, né, aquele box azul ou o box É, novo. eu como não sei quando vai sair o outro box, eu comprei o box azul, mesmo sabendo que eu tenho nesse box Aham, aqui várias peças que vão estar no box azul, né? Mas eu sim. resolvi comprar, porque às vezes chega na última hora e eu tô sem a peça, aí eu baixo no Kindle e não é tão legal de ler por causa dos versos. É, Então eu peguei, não, tem que ter todas as peças em português para eu começar. Porque eu tenho todas as peças em inglês, mas em português não. sim. Então, E a que eu tenho é um volume único, que é um papel bíblia, assim, e eu não consigo mais ler, é porque eu não pequena. tô mesmo com óculos eu não consigo ler de perto bem, sabe? Aham, sim. Então aí fica aquele drama.
fica. E a gente quer anotar, né, quer riscar, e quando o papel é muito fininho também, Exato. fica um pouco Também ruim. não ajuda. É ruim de É, carregar, é ruim aquilo lá é um livro para consulta. sim. É bom, e é bom para ter, porque ali também tem, acho que deve ter os sonetos também, né, ao menos a minha edição que eu tenho Tudo, única também tem os sonetos lá. tudo, tem os Sim. sonetos, tem tudo. Eu acho que é uma edição de Oxford, que Então, mas é eles aquelas edição de quem quer mostrar que é chique, que tem Shakespeare em casa, né, porque daí exato, ela mais serve exato, para exato. É mais decorativa, é é, mais mais decorativa. decorativa. É, exatamente. Mas o que, assim, fora essa informação aí de que provavelmente, né, porque ninguém sabia direito, o Shakespeare devia, atuar como o rei Ricardo nessa peça, e Uhum. ele comenta sobre todo esse lirismo da peça, né, ser com certeza desse período que ele estava escrevendo as outras peças também, e já assim, pegando o Rei Ricardo como um cara que vai ser um pré, Hamlet ali, entendeu. Ele tá fazendo questionamentos existencialistas ali, dele mesmo, mas Sim, mais com uma pegada, assim, dele contestar, acho que é essa coisa ou talvez uma coisa que ele nem entendia, que é todo esse ele defendia, claro, a posição dele como rei, e por ele ser, poder ser rei por divindade, né, assim, ou seja, era uhum. aquela velha história que a gente já falou, mas, isso aí era muito preso, então, com ele, então parece que toda a peça, o debate dele é mais com relação a isso do que, do que ele ser rei, assim, do que ele tem que fazer como rei, do que Uhum, ele, né, uhum. das ações enquanto rei, mas sim em suma, parece que é um peso nas costas dele, ele ter que lidar com isso aí, entendeu? Com a própria coroa que foi colocada na cabeça dele, porque ele É. tinha que ser o rei, né. Ele fala quando entrega a coroa, né, sobre o peso dela Ele e fala, exatamente. Então acho que até essa questão dele ficar, falando sobre isso daí. É claro que tem também, nessa peça não é só o rei, né, que é o cara que fala bonito. não, não é só ele, mas é interessante esse comparativo com Shakespeare, né, porque Com realmente, assim, Hamlet, a gente são fala Shakespeare sempre, sempre, desde que a gente lia sempre. Hamlet, sempre chama Sim, ele de Shakespeare, é, porque ele realmente ele era um rei que, se dedicava a essas questões existenciais, e a coisa prática ele não se dedicava. Lembra a é, mãe do Hamlet falando: "Olha, não, tem que fazer assim, assim, assim". Ela é super prática, super ela não fica se lamentando. E ele não, ele tá só lá no to be or not to be, né. é, exato. E aí até o comentário é que talvez o Ricardo ele não gostava de ser rei, ele era o rei, ele tinha que ser o rei, mas não necessariamente ele É. gostava de ser rei, né. Só que então Sim, ele acreditava que estava lá porque Deus botou aquela missão para ele, e ele não exatamente. tinha como substituir ele, né. É, Não que ele sim, gostasse, assim, mas ele estava lá na obrigação, porque não dá para desobedecer Deus, né. não dá. E E essa questão dele não gostar, e aí ele fala que o rei Ricardo, na verdade, era um poeta e uma alma sensível, né, sim. na verdade. E aí, Malu, eu até voltei aqui, porque daí ele falou e aí eu anotei até essa parte que eu tinha anotado, mas aí eu e anotei de novo. Aqui, é no ato 3 na cena 2. E até me lembrou, não sei por que aqui, mas ele fala assim que "For you have but mistook me all this while. I live with bread like you, feel, want, taste, grief, need friends. Subjected thus, how can you say to me I am a king?" Tipo, me lembrou até a fala do Mercador de Veneza, quando ele fala: "Eu sou Ah, igual", é. né, porque ele tá A minha falando carne assim, sangra como a de vocês, tipo, as isso. necessidades são as mesmas, né. É, me lembrou e eu fiquei, assim, tocada por essa fala dele aqui, porque ele falou: "Eu preciso de pão que nem você, eu sinto que nem você", entendeu. Eu tenho,
Eu tenho grief que nem você, preciso de amigos que nem vocês. Então, até uma confissão, assim, né, do íntimo dele mesmo. Né? Bah, é muito... É eu tô lendo aqui muito, em português. É é muito muito bonito isso. bonito. Deixa eu botar uns coraçõezinhos aqui do lado. E assim, só pela beleza das palavras aqui já vale a pena ler, né? Aí eu tava, o único texto que eu li, eu não li dessa vez do Bloom, e aqui no Alden ele tá misturado com o Rei João e acho que o Henrique, não sei, ele escreve sobre todas ao mesmo tempo, mas aí eu voltei e li de novo mais o que ele fala do Ricardo, né? Aí ele comenta que o Rei Ricardo é uma primeira versão de Hamlet. De então Hamlet. o Alden também concorda que tem um quê ali de melancólico do Hamlet, né? Sim. E que ele é um rei inadequado, e isso a gente vê mesmo, porque ele, na verdade, tem tudo para não estar ali, né, no poder, e ele está mais interessado na ideia do que é ser rei do que em governar. E aí acho que é isso que ele mostra desde o começo, né? Que eu acho que é igual o Hamlet também nisso, né? Sim. Ele é o cara da meditação, mas as coisas práticas do reino ele ignora, né? E aí acaba fazendo besteira ali, de ficar loteando as terras, né? Acaba fazendo alguma coisa que dá razão pro outro vir e falar assim, viu, você não pode ficar aí, né? Sim. Vamos tirar ele daí que ele tá loqueando. Bom, mas o Alden também fala que por exemplo, o Ricardo só tem dotes literários, ou seja, ele só escreve bem, mas que ele é burro. Isso são palavras do Alden, tá? Não são minhas. Tá aqui do Alden, né? Tá aqui nesse livro. E ele fala que o Hamlet tem dotes intelectuais e consegue perceber que o que acontece com ele é universal, e o Ricardo só enxerga a si mesmo. Né? Bem ao contrário do que eu falei. Lembra que eu disse que eu achava que ele era mais... Mas assim, eu não sei se eu concordo com o Alden, entendeu? Mas você não precisa concordar com ele. Eu acho que eu tenho que reler Hamlet, porque eu acho que Hamlet é uma peça que quanto mais a gente lê, menos a gente entende. Com certeza, deve ser mesmo, porque... Malu, você falou que você já comprou uma edição para ler, né? Uma outra edição para ler o Hamlet? Eu já comprei Hamlet para reler Hamlet. Acho que essa releitura tem que ser feita o ano passado. O ano que vem. Acho que essa releitura tem que ser feita ano que vem. Porque agora que a gente leu todas essas peças, e lembra que Hamlet foi a nossa primeira, né? Foi a primeira? E eu acho que agora a gente vai ver com outros olhos. E como é fácil de ler essas peças do Shakespeare, a gente pode fazer uma releitura rápida, assim, e trocar uma ideia, né? Eu acho que é a peça que a gente tem que ir relendo ao longo do projeto. Vamos. Como a gente começou o canal, acho que em abril, se não me engano, a gente vê a data certa depois, a gente pode fazer um especial de abril, a gente relê Hamlet num formato diferente, que a gente não vai falar agora, porque a gente ainda tem que conversar internamente. Mas a gente tem que falar na nossa reunião. A Tati é CEO, mas ela gosta de ouvir eu e a Anânia também. Para ver o que a gente pode bolar de legal para a gente reler e conversar sobre uma releitura, e eu acho que vai ser legal, Malu. Até porque eu vivo voltando, às vezes, nos vídeos que a gente fez antes, para ver o que a gente falava, sabe? Eu gosto disso. E daí a gente vai ver, vai ser muito engraçado, porque a gente vai ver as coisas que a gente mudou, né? Exato. As opiniões que a gente mudou, né? E eu acho que também para quem chegou depois no canal, ficou meio confuso o Hamlet, porque na época a gente fazia o David Copperfield e o Hamlet juntos, né? A gente demorou para se dar conta que era melhor fazer os dois separados, né? Sim. Vai ser legal. No mínimo vai ser engraçado, Malu. Divertimento garantido. Vai ser tudo. Eu acho que vai ser divertido. Ler Hamlet é sempre maravilhoso. Vai ser engraçado, porque a gente vai ter esses comparativos das besteiras que eu falava, né? Que eu adoro falar uma besteira antes e depois.
E a gente vai ter outros materiais também, né? Porque o que não falta é material de Hamlet. Sim, A gente leu aquele Hamleto, que na época aquilo eu acho que foi bem enriquecedor. Agora a gente foi, pode ver outras coisas, né? com certeza. Vamos sim. Eu Vamos já sim. estou empolgada. Mas Ah, vamos eu tô conversar, assim. Gente, eu tô com a programação eu tô louca para começar o ano que o vem, ano porque a que vem. programação vai estar muito boa. Isso aí. Vai estar muito boa. A programação do Sim, canal do ano que vem, ó, promete. isso. Mas então, se Então tá, vocês. galera. Vamos nos despedir agora momentaneamente de Shakespeare, porque Vamos, a deixa nossa eu. leitura de dezembro é um livro horroroso, onde Esse o aqui. Tolstói vai falar sobre Shakespeare. E eu imagino que ele fale mal, porque eu já sei, sem querer dar o spoiler, né? Ele não gostava do Shakespeare. É, Mas a gente tem que ler também a opinião das pessoas que a gente não. Das opiniões diferentes das nossas. As opiniões de pessoas diferentes das nossas, né? Porque não dá para isso. dizer que Tolstói seja alguém que a gente não goste, né? Não dá para A gente falar. adora. É, a gente A ama. gente gosta, mas a gente pode discordar dele. Então, é por isso que a gente vai É. ler esse livrinho aqui. Ninguém é perfeito, né? Não, nem o Tolstói. Nem. Então tá, galera. Então nos vemos para ler o livrinho e Isso. Tá. recomeçamos ano que vem. A gente vai tentar deixar. Eu acho que até quando esse vídeo for ao ar, talvez até a gente já tenha deixado a lista dos Shakespeares do ano que vem. Isso aí. Então tá bom. Até a próxima. Beijo, gente. Até a Beijo, próxima. tchau.